Essas entrevistas, a gente recebe ele hoje, Álvaro Bandeira, economista. Álvaro Bandeira chegando aqui na nossa programação da BMC News, num dia importante de decisão do Copom. Seja bem-vindo, Álvaro. Obrigado, Paula. Bom dia, Felipe. Bom dia, Débora. Bom dia quem nos assiste. E vamos ver como é que fica o Copom hoje na parte da tarde. Na verdade, noite, né? Porque vai depois do pregão encerrado. Exato. Álvaro, o mercado ali, acho que muito, né, um pouco dividido em relação à magnitude, dado como certo, sim, a redução, né, esse início de ciclo de redução, mas investidores também querendo, acho que, monitorar muito ali o comunicado no pós. Eu queria entender também um pouco da sua leitura, porque a gente tem visto, essa vai ser a primeira decisão, inclusive, com a presença de Galípolo. Há muita expectativa se vai haver alguma divergência em relação, né, ali no comunicado, se pode vir essa divergência. Você acredita que a forma como Galípolo vai votar, isso pode gerar algum tipo de reação, inclusive do mercado, principalmente se houver essa divergência, aí uma divergência grande em relação ao voto dos demais diretores, e especificamente de Roberto Campos Neto? Olha só, Paula, eu acho que nós temos 2 diretores novos participando do Copom, colocados pelo governo do presidente Lula, e depende muito se a decisão deles, a postura deles será uma postura técnica ou uma postura mais política, forçando o que a gente tem visto e assistido do governo ao longo de todo esse tempo, de que as taxas precisam cair forte, enfim, coisas do gênero. Mas se houver só uma divergência técnica e esses 2 dias de reunião, ontem e hoje, deve certamente fazer com que se chegue a um consenso que não vá correr para um lado mais político. Então, eu acho que é muito importante olharmos como o comunicado vai ser feito. A divergência, se tivermos 2 ou mais votos contrários, alguma dissensão entre eles, não afeta tanto, mas eu diria que o comunicado, como ele vai se portar e como ele vai sinalizar em termos de futuro é importante, e mais importante ainda, uma semana depois, quando nós vamos ter a ata e aí sim um conteúdo bem maior para ser analisado. Mas é inevitável que algum ajuste no mercado acabe acontecendo, né? Álvaro, muito bom dia, Oi. Sempre um prazer falar Fala, contigo. Felipe. É interessante que a gente vai monitorando, né, as reuniões e parece que é a primeira reunião que a gente tem um consenso junto com divergência, né? Consenso que vai cair, divergência na magnitude e a divergência também sobre como que vai ser a votação de cada membro, né, do Comitê de Política Monetária. Muita gente tem falado que seria importante ou até mesmo interessante que, independentemente da posição dos diretores, que Galípolo e Roberto Campos Neto tivessem um voto convergente, né? Que eles tivessem o mesmo voto, que parece ser improvável, né? Justamente pelo fato de que Campos Neto tem falado bastante, né, nas suas entrevistas a respeito dessa parcimônia, dessa cautela, e o Galípolo já vem com o background do governo de querer um juro um pouco mais, um corte um pouco mais aprofundado. Aí eu queria saber a sua opinião sobre os extremos, né? Porque parece que o mercado está precificando ali entre 0,25 e meio, e isso seria o consenso do mercado. Se houver manutenção ou se houver 0,75, o mercado reage muito mal, Álvaro? Você acredita que o mercado perde um pouco daquela confiança em relação ao Banco Central? Isso traria muita consequência negativa num ambiente de mercado, um corte um pouco mais aprofundado? Eu vou até tirar o extremo da manutenção, mas o corte mais aprofundado traria ruído para o mercado financeiro? Acho que não. Quer dizer, um corte mais aprofundado seria bom para os ativos de risco, para a Bolsa de Valores principalmente, mostrando essa sinalização. Tem espaço, certamente. Nos últimos dias houve uma migração, está migrando do 0,25 para o 0,50 de corte, mas poderíamos ter uma surpresa de 0,75, não acredito em um ponto percentual, que aí seria demais. Hoje se falou, inclusive, o Chile reduziu em um ponto percentual,
a gente poderia acompanhar isso, mas não é assim que a coisa se passa. A gente tem que considerar que nós ainda temos uma taxa de inflação fora da meta, temos que considerar que os efeitos dessas medidas têm uma defasagem temporal importante, de 2, 3 trimestres para acontecer, portanto, o efeito de reduções de taxa de juros nesse ano de 2023 só vão acontecer efetivamente, só vai ter um efeito mais palatável, mais palpável, lá para o início e meados do ano de 2024. Portanto, é bom que se tenha essa sensação. Os indicadores de inflação por aqui têm se mantido razoavelmente confortável para termos quedas consistentes da taxa de juros, reduzindo um pouco a taxa de juros real no Brasil. No mundo também, bancos centrais podem ser um pouco mais prudentes, já que todo mundo aumentou a taxa de juros e agora tem ali um que eu chamo de freio de arrumação, quando o ônibus está muito cheio e o motorista pisa no freio, que é para arrumar mais a casa ali, chegar mais gente para dentro do ônibus. Dá para fazer isso? Dá para fazer isso. Mas eu acho que não agora. A gente não pode sair de 7 reuniões seguidas de taxa de juros Selic estacionada no 13,75 para, de cara, reduzir 0,75. Seria bom para os mercados. Acho que os mercados reagiriam bem a isso. E não consideraria que foi uma pressão dos novos ou foi uma pressão do governo e o Banco Central cedeu a isso. Não, tem ambiente para fazer isso. Mas eu acho que não dá para sair de 7 reuniões estabilizado para colocar 0,75 ou até mais do que isso. Acho que 0,50 seria um bom número, uma boa aposta para a reunião de hoje e, mais para frente, uma sinalização, tanto na ata tanto quanto no comunicado, de que o Banco Central poderia ser até mais forte na redução da taxa de juros. É que o mercado acaba pedindo também, né, Álvaro? Vem meio, o mercado na próxima já quer 0,75, já quer 1. Ouvi outro dia um gestor falando que você dá o dedo, o mercado já quer o braço inteiro e leva embora. Mas nesse ambiente, né, Álvaro, você comentou, né, que o efeito prático, né, efetivo ali, começa daqui 2, 3 meses ou um pouquinho mais. Mas um efeito imediato a gente pode acabar vendo nas curvas de juros, nos prêmios, muito embora já queimou muito o prêmio, né, nos últimos tempos, só com a expectativa. A partir do momento que corta, a gente pode ver mais prêmios sendo queimado, tanto na curva de juros quanto nas próprias empresas, né, refazendo alguns valuations, as empresas ganhando fôlego, ganhando tração. Você consegue ver isso ou boa parte já foi capturado só nesse processo de expectativa? Olha, Felipe, consigo sim, mas eu consigo ver da seguinte forma, reduzindo incertezas, quer dizer, tem uma pauta muito forte no Congresso Nacional que precisa ser acionada, que precisa tomar corpo e que precisa vir na direção correta. Temos indicadores de inflação, como eu disse, mais favoráveis, até deflação no IGPM, como aconteceu, e isso tudo leva a essa situação de que é possível acelerar um pouco para frente, muda o humor dos investidores, muda o humor dos empreendedores, porque você acena com uma possibilidade de chegar a uma taxa real de juros, que é o que, na verdade, movimenta a economia mais palatável. Então, acho que a gente tem um quadro que pode ser mais favorável, mas precisa também ser ajudado pelo exterior, precisa também ser ajudado pelas políticas de governo, que não tem nada a ver com o Banco Central. Se tivermos uma aprovação da reforma tributária, do arcabouço fiscal, que seja na direção correta, aí se cria um ambiente. E também temos que considerar que a inflação está fora da meta, que os indicadores ainda geram algum tipo de incerteza, tanto local quanto internacional, e isso tem que pesar na decisão do Banco Central. Álvaro, eu vi a sua opinião. A gente viu aí essa semana
a fala do representante da América Latina aqui do Goldman Sachs, falando justamente que o Banco Central brasileiro ele conseguiu fazer aí o famoso pouso suave, né? O que todas as políticas monetárias mundo afora têm percorrido, têm tentado fazer dessa forma. Você acredita que realmente o Banco Central aqui do Brasil tenha conseguido, de fato, fazer esse pouso suave? Eu acho que ele está fazendo esse pouso suave. Agora, existem alguns setores que estão sofrendo bastante e vai precisar fazer algum tipo de estímulo, algum tipo de colocação do governo para esses setores. O setor imobiliário, o setor de serviços, o setor de varejo. Nós temos uma população absolutamente endividada. Tá bom, temos o desenrola, mas o desenrola não afeta só a dívida bancária, afeta o endividamento das famílias que não vêm para consumir, que precisam de taxas de juros mais baixas. Então, tem um arcabouço, tem um conjunto de medidas que certamente precisam ser adotadas. Mas eu acho que o Brasil está tentando fazer esse pouso suave. Mas Banco Central sozinho não consegue resolver. É preciso que o governo ajude com políticas para setores que foram muito afetados nesse período todo. Álvaro, só para eu entender, que tipo de política o governo poderia fazer, né, para auxiliar esses setores? Você citou construção, já tem, né, basicamente não só o governo federal, mas vários outros governos estaduais, municipais, fazendo políticas de estímulo. Quando o governo faz alguma política de estímulo também, existem muitos questionamentos a respeito da eficácia, da efetividade e também da necessidade, né, do impacto desses estímulos. Que tipo de política você destacaria, né, para auxiliar ou para trazer um respiro para esses setores? Olha só, o governo pode usar alguma situação de liberar recursos, já tem o desenrola, usar a desoneração de folha de pagamento de uma forma mais eficiente para alguns setores que podem dar alguma contribuição para o crescimento e para o investimento do país, tirar de alguns setores que não têm essa conotação ou que simplesmente têm a desoneração por conta de lobbies de setores que são bem geridos pelas grandes empresas, enfim. Eu acho que ele tem que, ao longo do tempo, ir normalizando essa situação a ponto de começar a reduzir o endividamento da população, gerar maior volume de empregos, gerar maior volume de investimentos, e isso tudo vai fazer com que a gente possa ter esse salvamento de alguns setores, ou pelo menos dar maior impulso, maior estímulo a esses setores. Perfeito. Álvaro, mudando um pouquinho de assunto, né, mas ainda tentando sinalizar, ou pelo menos casar com o ambiente econômico, a gente tem visto uma série de notícias referentes à Petrobras, principalmente uma preocupação do mercado em relação à política de preço e à defasagem do preço de combustível. Ontem teve uma reunião do presidente Jean Paul Prats com o presidente Lula a respeito, falaram que não foi a respeito de política de preço, mas, né, internamente parece que houve algum comentário ali a respeito de política de preço, o presidente Lula tentando pedir para segurar esse repasse da defasagem justamente por conta de impactos na inflação possíveis, né? Como que você avalia essa situação, né? Se, por um lado, a gente tem a inflação arrefecendo, também sustentada por conta dessa questão dos combustíveis, e, por outro lado, a gente tem a Petrobras, né, tendo algum tipo de impacto por segurar esse preço, né? Mesmo que o presidente Jean Paul Prats diga que esteja confortável com a volatilidade, com a oscilação dos preços. Como que você avalia, né, essas divergências, esses sinais divergentes de um lado e de outro, e o impacto efetivo na inflação que pode haver caso haja um reajuste no combustível? Olha, Felipe, eu já tive até a oportunidade de falar nesse seu veículo que certamente a melhor forma de lidar com o preço é seguir o preço internacional, levando em conta
alguns preços que não são efetivamente em dólar aqui dentro da Petrobras para a formatação do custo dos derivados de petróleo. Obviamente que houve alguma conversa de preço, nós não somos ingênuos a esse ponto na reunião de ontem do presidente Lula com a equipe da Petrobras. Eu sempre tenho dito também, Felipe, que o importante, ele pode até manter essa volatilidade, dar um prazo para que essa volatilidade se nivele a um determinado padrão. O preço de petróleo, a gente sabe que é impossível de se prever, tem lá a OPEP, tem a OPEP+, tem as guerras, enfim, mas tem um período. Agora, nós somos absolutamente proativos em reduzir, nós temos sido absolutamente proativos em reduzir preços, e eu quero ver se nós vamos ser também proativos em elevar preço de combustível no Brasil. Os últimos tempos têm sido de preços em alta no mercado internacional, tem o dólar que tem cedido, e isso ameniza um pouco mais, mas certamente nós temos que ter um padrão. Esse padrão é que a gente tem que buscar dentro da Petrobras. E eu tenho realmente a esperança de que o governo não volte a insistir naquele erro lá de trás do governo de tentar segurar a inflação através de preço de combustíveis, e isso a gente sabe que gerou quase a quebra da Petrobras. Então, ela tem que ser, efetivamente, ela tem que ter uma volatilidade ali aparada, mas ela tem que ser absolutamente proativa quando houver aumento de preço e proativa quando houver redução de preço de petróleo no mercado internacional. É isso que a gente precisa ver. Qual que seria o risco da gente, né, ver aí a Petrobras mantendo essa defasagem elevada? O risco a gente já sabe, né, Paula? O risco é de a empresa começar a perder rentabilidade, a empresa perder participação, atrapalhar todo o desenvolvimento do mercado de óleo e gás no Brasil, porque ninguém vem investir quando tem que vender produtos abaixo do preço, ninguém vem investir em produção se os preços são mais baixos internamente do que no mercado exterior. Então, tem toda uma confusão em cima do setor de óleo e gás e principalmente em torno da Petrobras. Lembrando que o governo precisa, para formatar o orçamento dele de 2024, está precisando de receitas extras da ordem de 130 bilhões. E a Petrobras, certamente no final do governo Bolsonaro, ou ao longo de todo o governo Bolsonaro, e nesse início de governo do presidente Lula, tem sido bastante forte em produzir receitas para o governo, que é o maior acionista individual da Petrobras. Álvaro, tem uma situação, né, que a gente sempre levanta e acaba questionando, é sobre a possibilidade do presidente da Petrobras acabar sendo responsabilizado na pessoa física, né? Porque depois de lei de SA, depois de leis de governança, próprio instituto do próprio conselho, né, da Petrobras diz que se tiver, claro que depois de tudo aquilo que aconteceu no passado, se tiver qualquer tipo de interferência, qualquer tipo de mudança que possa trazer um prejuízo para a companhia, o presidente e os diretores eles seriam responsabilizados na pessoa física, não na pessoa jurídica, como a gente tinha anteriormente, né? Isso pode ser um fator de freio para qualquer tipo de tentativa de interferência do governo em relação à Petrobras. Isso poderia trazer, de repente, uma responsabilidade maior, e é justamente por isso que tem atraído tanto investimento estrangeiro na companhia, porque mesmo com todos esses ruídos que a gente tem visto, né, Petrobras é uma das companhias que mais se valorizaram ao longo desse ano, né? Isso tira um pouco do peso em relação daquele risco também em relação ao que a gente sempre fala sobre investir em Petrobras, que tem todo o desconto por conta de algum tipo de possibilidade de interferência? Olha só, Felipe, por uma clarividência pretérita, né, alguns gestores da Petrobras e algumas políticas do governo acabaram por blindar um pouco tudo isso, né?
Na verdade, a gente tem uma lei de responsabilidade fiscal, que é o que você fala, a gente tem uma lei das empresas governáveis estatais, a gente tem uma mudança muito positiva no Estatuto da Petrobras, que impede uma interferência maior. Ela pode efetivamente acontecer, mas ela não acontece de imediato. Se pudesse acontecer de imediato, não teriam saído 4 presidentes da Petrobras no governo passado e já se teria feito mudanças até, eu diria, drásticas já na gestão anterior e nessa gestão. Então, a empresa ficou convenientemente blindada. Ao longo do período, ela pode blindar. Ela pode pedir mudanças na lei das estatais, como já existem alguns projetos, pode-se pedir mudança nos estatutos da companhia, e isso, ao longo do tempo, pode fazer com que a Petrobras volte a ser o que seria extremamente danoso, a Petrobras do passado. E a Petrobras do passado a gente já conhece a história. Eu prefiro a Petrobras do momento com uma história de blindagem muito boa e que essa blindagem seja mantida, tanto no Conselho de Administração quanto nos órgãos técnicos da companhia, e que isso atraia investimentos para um setor de óleo e gás que precisa de políticas consistentes. Afinal de contas, são investimentos de longuíssimo prazo, investimentos de 30, 40 anos, que precisam ser feitos no Brasil. E o setor de óleo e gás, de vez em quando, colapsa. No governo Dilma, o setor de óleo e gás, que até então vinha muito bem, crescendo, se expandindo, no governo Dilma, por conta de segurar preço de combustível, colapsou. E espero que não aconteça isso de novo, Felipe. Maravilha. Perfeito, Álvaro. Quero agradecer sua participação aqui, sempre um prazer falar contigo, um prazer recebê-lo aqui na nossa programação. Volte mais vezes, uma ótima quarta-feira, até uma próxima.